Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Você já ouviu aquela famosa frase, todo cuidado ainda é pouco? Pois é, eu acho que ela se encaixa muito bem quando o assunto é equinos. E é exatamente sobre esses cuidados que nós vamos falar essa semana. Confira! Em sua vida primitiva e selvagem, o cavalo estava adaptado a um habitat de campos abertos, sendo a fuga o meio primário para escapar de predadores. Seus membros, construídos para as planícies macias e secas, foram especialmente desenvolvidos para assumir altas velocidades. Vivendo em grupo, procurava permanecer o mais próximo possível do centro da manada, forma mais segura de evitar o ataque de predadores. A presença do inimigo era anunciada com um estridente relincho, sinal para que toda a manada fugisse, galopando por 1/4 de milha ou mais antes de parar. Tudo o que era preciso fazer era prestar atenção no garanhão dominante, o líder da manada, e seguir o seu exemplo. Se o líder se mantinha alerta e à escuta, todos o faziam, e era sempre dele a decisão do momento oportuno para a fuga rápida ou mesmo para uma lenta mudança de lugar. Tudo que os cavalos precisavam fazer para sobreviver, portanto, era comer, dormir, reproduzir e seguir o comportamento do líder. Aqui no Camaru, por ser um lugar que é centro de exposição, que tem muita prova, entrada e saída de animais frequente, então é exigido que os animais estejam em dia com os exames de anemia e mormo, mesmo porque são doenças infecto-contagiosas, que o animal tem que ser sacrificado se tiver problema, então tem que ser bem rígido. E além disso, os animais são vacinados anualmente contra a raiva, tétano e encefalomielite e semestralmente contra a influenza. Vermifugação é feito a cada 2 meses, com rotação de princípios, então uma vez faz com febendazol, outra vez com ivermectina, sempre trocando para pegar todos os tipos de vermes. Bem-estar animal designa uma ciência voltada para o conhecimento e a satisfação das necessidades básicas dos animais mantidos sob o controle do homem. Essa expressão se relaciona com os conceitos diversos, além do conceito de necessidades, entre eles sofrimento, emoção, dor, ansiedade, liberdade, medo, estresse, controle e saúde. A primeira definição conhecida de bem-estar animal data de 1965 e pode ser encontrada no relatório do Comitê Brambell, um termo amplo que inclui tanto a saúde física quanto a saúde mental e comportamental de um animal. O Comitê Brambell pesquisou no Reino Unido os procedimentos utilizados para obter produtos de origem animal, sugerindo melhorias e orientando quanto ao tratamento dos animais mantidos com a finalidade de produção e consumo. A necessidade de estudos científicos para fundamentar essas orientações levou ao desenvolvimento da ciência do bem-estar animal. Além de formalizar uma decisão, o Comitê Brambell criou uma forma útil e direta de avaliação do bem-estar animal, que foi denominada de 5 liberdades. Quando eu chego de manhã, normalmente a primeira coisa que eu procuro olhar é a parte da alimentação, né? Aí, a partir do momento em que eles colocam a ração, que cuida dos animais, eu já começo o treinamento, tanto com potro ou com cavalo de competição. Isso é por volta de 8h30, 9 horas da manhã, eu venho para a pista e começo o meu treinamento. Animais de trabalho precisam de uma ingestão extra de nutrientes para conseguir repor todo o gasto de energia que eles têm durante o seu dia. Por exemplo, animais que puxam charrete ou carroça, eles precisam de 2 a 4 vezes mais alimentos para poder fazer essa recomposição energética. A avaliação baseada nas 5 liberdades funciona como uma lista de checagem, permitindo-nos identificar a presença de situações que podem comprometer o bem-estar animal, tais como falta de alimento e de água, medo, dor, desconforto, ferimentos, doenças, isolamento social ou estresse comportamental. As 5 liberdades permitem uma avaliação qualitativa do estado de bem-estar dos animais, utilizando parâmetros que vão de muito bom a muito pobre. As consequências de um estado pobre de bem-estar, entre outras, pode ser reduzida a expectativa de vida, reduzida a habilidade para crescer, produzir ou se reproduzir,
lesões corporais e doença, imunossupressão, patologias comportamentais e supressão do comportamento normal, alteração do processo fisiológico normal e do seu desenvolvimento anatômico. Tais consequências originam e, ao mesmo tempo, são indicadores de baixa qualidade de vida e de que há sofrimento para o animal. Para o homem, certamente, são também indesejáveis, considerando-se, no caso, tratar-se de animal que deve desempenhar um bom trabalho, logicamente, não se devendo deixar de ressaltar a importância de serem prevenidas por seu aspecto ético e civilizatório. Quando a gente fala de um animal que vive no ambiente dele, como o caso do cavalo, vive solto num pasto, teoricamente, se esse pasto é adubado, é corrigido de maneira frequente, esse cavalo não precisa de nada além do capim. Agora, a partir do momento que a gente tira esse cavalo do ambiente natural dele e coloca ele, por exemplo, nas baias, como ficam esses cavalos aqui no Camaro, a gente muda esse dia a dia do cavalo, então a gente tem que mudar também a alimentação dele. O fornecimento de concentrado, na forma de ração, como as pessoas fazem, é muito importante para esses cavalos atletas, até como uma forma de suplemento. Agora, o mais importante para evitar, inclusive, distúrbios alimentares é você manter fornecimento de volumoso, seja ele capim, seja ele feno, seja ele alfafa. Geralmente o capim, o feno que é fornecido é feito com Coast-Cross ou Tifton, são os mais comuns, tem uma quantidade bacana de proteína. E alfafa. Alfafa definitivamente é o alimento que tem mais proteína, mais cálcio e vai dar muito mais energia e desempenho para esses cavalos durante o treinamento. A gente coloca serragem ou então a casca de arroz, né? E a gente cata as baias todos os dias e não colocamos produto nenhum. A única coisa assim que a gente preocupa é em tirar as partes que estão molhadas e colocar mais cama nova, ou sempre que a gente vê que é necessário, a gente retira toda aquela cama, limpa e coloca outra cama nova, né? É um cuidado que a gente sempre tem, esse aí é o dia a dia. Claudicação é um problema comum nesses animais em virtude de transitarem em superfícies duras para as quais seus cascos não estão preparados. Pela ausência de cuidado nos cascos, pelo ferrageamento inadequado ou ausente e pela manutenção em condições não higiênicas ou com excesso de umidade. Ferimentos também são frequentes, ocasionados pelos arreios, pelos freios, pelas amarras e pelas peias, pelo próprio veículo tracionado ou por sua carga, por golpes e açoites desferidos pelo condutor, por quedas e problemas com ferradeamento. Acidentes no trânsito são comuns pelo fato de se fazer o animal transitar em ruas ou estradas de muito movimento ou à noite, sem o uso de luzes ou refletores. Muitas vezes, o próprio veículo de tração animal está cometendo algum tipo de erro ou com regras básicas de direção erradas. Esses acidentes frequentemente são graves, muitas vezes provocando mortes de pessoas e do próprio animal. Malnutridos, realizando esforço excessivo, não recebendo a imunização preventiva e sofrendo constantes ferimentos e estresse. Cavalos de tração desenvolvem enfermidades frequentes, entre elas o tétano e diversas doenças infecciosas. Hoje você acompanhou o passo a passo dos cuidados que devem ser tomados durante as competições. Amanhã nós vamos voltar para falar dos cuidados durante o transporte desses equinos. Até lá! Tchau!